Hoje eu venho conversar com vocês sobre aquelas pessoas que são beneficiárias do INSS e ficaram de fora da Lei 15.157 de 2025. Ou seja, aquelas pessoas que têm um benefício previdenciário, mas, no entanto, ele não é permanente, irreversível ou irrecuperável. E aí, como que ficam essas pessoas? Elas estão desprotegidas? Elas podem ser chamadas a qualquer momento pelo INSS, isso é claro. Mas eu digo a elas que não fiquem desanimadas, porque existem outras formas de se proteger das convocações do INSS. Para essas pessoas, eu peço que fiquem até o final do vídeo, que eu vou explicar como garantir, ou melhor, como se proteger do INSS nas convocações, seja ele por pente fino, ou seja, as convocações para dar prosseguimento, para prorrogar a esses benefícios de incapacidade. Inicialmente, nós temos que ter em mente que toda vez que o INSS te chama, ou toda vez que você faz um requerimento ao INSS, alegando possuir uma incapacidade para o trabalho e pedindo a ele o benefício condizente a essa incapacidade, você tem que demonstrar, você tem que comprovar para o INSS que você tem uma doença e, ao mesmo tempo, você tem uma incapacidade laborativa. Essa incapacidade ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Ou também ela pode ser uma incapacidade temporária ou uma incapacidade definitiva. Os documentos que você vai trazer para o INSS, quando da realização da perícia, são os documentos que irão comprovar essas doenças. Então, se a sua doença não for aquelas elencadas pela lei 15.157 de 2025, é necessário que você mantenha essa documentação médica atualizada. Pois, quando você for chamado para as perícias do INSS, você tem que demonstrar a doença e a continuidade da incapacidade. E que documentos são esses? São os documentos antigos e documentos novos. São eles laudos médicos, especialmente feitos por especialista na área da sua doença. Também os atestados médicos, que comprovam a continuidade do seu tratamento. Assim como exames, determinadas doenças, elas têm vestígio. Uma ressonância magnética, um raio-x, um exame de sangue e outros que demonstram, que comprovam a existência da doença. Assim como também declaração feita por clínicas ou por hospitais. Quando uma pessoa passa por um hospital, sempre vai estar constando lá que ela passou naquele dia, qual foi o atendimento. Isso é um histórico médico da pessoa, que deve ser extraído do hospital ou da clínica e levado para o INSS, que aí eles vão ver qual que foi aquela linha histórica do tratamento da pessoa, a evolução do tratamento. Relatórios de internação, às vezes a pessoa até foi internada, e também as receitas médicas. Muito dessas doenças têm um tratamento prolongado. E essas receitas médicas, elas vão pegando de tempo em tempo. Então é muito importante você xerocopiar cada uma delas e guardar. E olha, uma dica extra para você. Esses documentos devem ser colacionados ou devem ser formados em uma pasta por montes. Um primeiro monte, você vai colocar os laudos e os atestados.
sempre de forma que a data dele seja a mais atual em cima e as mais antigas, respectivamente. Assim você vai fazer com os laudos e exames, e assim também com aqueles exames complementares, ressonância e raio-x, então sempre o mais novo na ponta e depois os mais antigos, com as receitas médicas também e assim por diante. Outra coisa, cada monte é um, então um monte é um laudo, outro monte são os exames complementares, outro laudo, outro monte são os receituários e assim por diante. Não misturar todos, porque na perícia, o médico perito que tem um monte de gente para analisar, não vai ficar separando e não vai ficar também olhando qual que é o mais novo, o mais recente. Então você tem que facilitar a vida dele, porque nem sempre o médico perito tem a paciência de ficar te olhando e verificando a documentação, como todos sabem que a perícia médica, principalmente no administrativo, ela é complicada. Então, nada mais justo que você se antecipar e colocar esses documentos em ordem para que seja fácil a análise deles. Esses documentos devem ser apresentados na perícia e eles vão formar uma prova robusta da existência da doença e da incapacidade que você tem. Quando chamado, você sabe que tem aqueles documentos para apresentar. E ali o médico vai verificar que, opa, essa pessoa, ela ficou afastada. Porém, durante esse período de afastamento, ela está em tratamento. E veja que a doença dela ainda continua e é incapacitante, porque não houve uma evolução para a cura e para a dispensa do INSS do recebimento do benefício. Então ela deve continuar afastada. Você entendeu? E isso vai dar para você uma maior chance para você ou ter o benefício aprovado ou ter a prorrogação do benefício. Então, gente, fica aí a dica. Se a sua doença não está amparada pela Lei 15.157 de 2025, que traz aqueles casos que nós falamos nos vídeos anteriores, que não pode ser convocado para nova perícia, você segue esse vídeo para que tenha maiores chances de ter o benefício aprovado ou prorrogado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas que necessitam dessas informações, porque isso vai ajudá-las a manter o benefício ou a ter o acesso ao benefício com a sua concessão. Fica mais uma dica, pessoal.